Olá, pessoas. Eu sou Márcio Tibúcio, assistente social, e esse é o podcast É Tudo Neura? O nosso podcast é uma realização da CRED 6 em parceria com a CODED 7. E esse é o nosso segundo episódio, que eu serei o mediador. Oi, gente, eu sou a Bruna. E eu sou a Virna. Nós somos psicólogos educacionais da CRED 6. O nosso podcast É Tudo Neura tem como proposta levar à comunidade escolar temas que são importantes de serem discutidos no dia a dia, na sala de aula, nos corredores da escola, dentro de casa e em toda a sociedade, que tanto podem interferir de forma direta como indireta no nosso bem-estar e na nossa vida e sociedade de uma forma geral. O tema deste episódio é a violência contra a mulher. Na verdade, o combate à violência contra a mulher. E para conversar com a gente, estamos com a Jéssica Ávila Vasconcelos, que é graduada em Direito e escrivã da Polícia Civil, lotada na Delegacia da Defesa da Mulher de Sobral. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E a gente também queria agradecer aqui a sua presença. A gente sabe que essa temática é muito importante, né, para a nossa sociedade, principalmente por ser uma demanda que também surge nas escolas. Essa demanda surge no ambiente escolar porque nós temos vários adolescentes, né, de 16, 17, 15 anos, às vezes até menos, que já vivem com seus companheiros, com suas companheiras, e em alguns casos sofrem essas violências, né? E além também do que nós temos inúmeros casos de violência que acontecem, né, que a gente vê no noticiário, de agressões, de violência sexual, e em casos extremos o feminicídio, né? É isso mesmo, Márcio. E para iniciarmos nossa conversa, temos uma pergunta. Por que existe a violência contra a mulher? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu costumo dizer que todo momento em que nos é disponibilizado de falar sobre isso, para a comunidade em geral, especialmente para jovens, estudantes, principalmente no ambiente assim, da educação no ambiente escolar, é um momento muito precioso para a gente, muito bem-vindo. Em relação a por que existe a violência contra a mulher, é uma questão assim, muito profunda. A gente tem que analisar como foi estruturada a nossa sociedade. Se a gente considerar que existem pilares que estruturam a nossa sociedade, a gente pode ver assim, facilmente 3 pilares, como raça, classe e gênero. Então, todas as funções sociais, toda a nossa cultura também foi estruturada seguindo gêneros, papéis, funções sociais, destinadas muitas vezes às mulheres e aos homens. E por algumas questões religiosas, algumas questões biológicas, por nós gerarmos os filhos, as crianças, algumas dessas funções que culturalmente são atribuídas a nós, elas são desvalorizadas, né? Criação de crianças, cuidados com a casa, enfim, tudo isso, todos esses anos de história da humanidade que tem aí, existe muita a subjugação da mulher, dos nossos papéis, todos os espaços que a gente hoje ocupa foi com muita luta. Então, a violência contra a mulher, ela tem origem aí, no machismo, no patriarcado, toda essa cultura de discriminação à mulher. Então, Jéssica, a gente pode falar que combater a violência contra a mulher é combater também o machismo, não é isso? Principalmente, né? O machismo tá na raiz de tudo. E quando a gente fala de machismo e de patriarcado, pode parecer uma coisa muito distante, mas não é, porque há pouquíssimo tempo a gente não poderia votar. Né? Eu gosto de explicar aos jovens qual é a importância de votar. Quando você vota, aquele político, aquele lá que vai ser eleito, ele vai considerar aquele eleitor. Quando a gente não podia votar, quais são os políticos, quais são os governantes que consideravam as questões femininas, as questões da mulher? Né? Para eles tanto fazia, e a gente ficava com cada vez menos direito. A partir do momento que a gente votou, né, a gente foi considerada para fins de políticas públicas. E agora a gente precisa ter mais espaço nesses lugares políticos também. Não só nos lugares políticos, nos lugares privados. A gente tem que conquistar, a gente tem que ter mulheres ali no poder, mulheres liderando, para que elas cuidem das nossas questões. Né? Dificilmente um homem, um governante, um presidente, ele vai saber o que é que a gente passa. Então a gente precisa de representantes, e representantes que verdadeiramente lutam por nós, pelas questões que são importantes para nós. Né? Então, o patriarcado, o machismo é realmente
a origem de toda essa violência, é o que justifica, assim, mais ou menos, né? É o que corrobora e é o que incentiva, né? E como você colocou, né, isso tudo é a construção sócio-histórica, né? O machismo está lá, essa dominação está lá e vem, inclusive, tá lá na religião, está lá no cuidado mesmo de tudo. E é importante que a gente combata isso e fale sobre isso, inclusive nas escolas, né? Principalmente. E aí, Jéssica, o senso comum, ele tem muito que a violência contra a mulher, ela é física, né? Mas a gente sabe que tem vários outros tipos, né, de violência contra a mulher. Sim. Aí você podia falar um pouco pra gente, assim, desses outros tipos de violência, porque às vezes as mulheres nem se percebem que estão nessa violência, porque não é físico, né? Mas a Lei Maria da Penha, que ela foi criada em 2006, olha como ela é nova, né? Ela veio deixar essa compreensão do que é violência doméstica um pouco mais didática. Então, ela trouxe 5 tipos de violência e explica muito bem, explicita, né? Então, a violência física é aquela que deixa um hematoma, que sangra, que deixa um olho roxo, que ela é uma violência super grave, mas que não é de maior incidência, inclusive, nas delegacias, nas denúncias. A violência que tem mais incidência de crime é a violência psicológica, né? Que é aquela manipulação, aqueles xingamentos que ocorrem todos os dias, quando o agressor ele vai lá e fica minando a autoestima da mulher, manipulando, dizendo que ela é louca, dizendo que ela não é capaz disso, quando ele vai e proíbe um trabalho, proíbe de estudar, quando ele vai e pega aquela mulher que está ali na rede de apoio na família dela e tira dessa rede de apoio para ela se sentir só, para ela ficar naquele emaranhado de violências. Então, essa violência psicológica é a mais grave, que eu acho, tirando o feminicídio, né, que a gente vai falar, mas é a mais incidente e é a que as mulheres mais reclamam. Porque eu acho até que não existe nem violência física em contexto de violência doméstica se não houver a psicológica. Porque quando o agressor agride fisicamente a mulher, aquilo gera psicologicamente para ela uma dor muito maior do que a física e ela vai sentir aquela dor enquanto ela continuar com essa pessoa, com esse agressor. Além disso, a gente tem a violência moral, que são os xingamentos, né? Que os xingamentos... É incrível quando a gente pega para fazer os boletins de ocorrência e quando tem os crimes de xingamento, as injúrias, as difamações, são as mesmas palavras, que eu não vou falar aqui, porque aqui vai para público. Mas são as mesmas palavras. Às vezes elas não querem falar, estão ali envergonhadas. Aí eu digo, ele lhe chamou disso aqui, não lhe chamou? Chamou. E disso aqui, disso aqui, disso aqui. Ele chamou exatamente isso aí. Porque são, muitas vezes, xingamentos que são destinados a nós, mulheres, a nossa condição, a nossa sexualidade, né? E é muito comum, certo? O xingamento, a violência moral também ocorre muito quando o agressor é filho. Existe muitas vezes, a gente atende muitas idosas que tem algum filho que tem alguma condição de alcoolismo, adicção, né? Faz uso de drogas. E elas sofrem muito com essa violência moral, além da patrimonial. Pegando um gancho, né? A patrimonial é aquela violência que pega o patrimônio da mulher. Pode ser dinheiro, né? Quando o agressor ele faz o controle do dinheiro daquela mulher. Muitas vezes a mulher trabalha, ela que sustenta a casa, e o agressor está ali controlando o dinheiro. Quando ela recebe, ele já pega o dinheiro. Ele já fica insistindo em me dá dinheiro para comprar não sei o que, não sei o que. Muitas vezes não é coisa que é para casa, que é para família, é uma coisa dele. Destruição de bens, o celular, né? O celular hoje é uma reclamação muito grande das vítimas. Ele pegou meu celular, ele destruiu, ele danificou meu celular, né? À noite eu tô dormindo, ele vai lá, pega meu celular e não quer me devolver. E outro tipo de violência patrimonial também é a destruição de documentos. Eu já peguei uma mulher, eu falo isso sempre, já peguei uma vítima que ela falou que ela tinha uma série de certificados de cursos. Ela fez muitos cursos, ela era muito profissional, assim. E ele foi lá e rasgou tudo, né? Vários anos de curso. Isso é considerado violência patrimonial, né? Porque ele, de certa forma, está limitando ali o acesso ela ao mercado de trabalho. Poderia ser um cargo melhor. Outra violência patrimonial que a gente já pegou era uma manicure,
que ela mantinha em casa todos os instrumentos de trabalho, os esmaltes, e o agressor foi lá e jogou tudo no terceiro andar e quebrou tudo, e ela não podia mais exercer sua profissão. Enfim, são diversos exemplos, mas é nessa mesma raciocínio, né? Além da patrimonial, existe a sexual. Existe um mito muito grande que dentro do casamento do casamento ou da união estável, não pode haver violência sexual. Como é que pode haver estupro se ele é meu marido, se ele é meu companheiro? Né? Existe muito esse senso comum que está errado, que a mulher tem a obrigação de se relacionar com o homem só porque é seu namorado, só porque é seu marido. E não é, né? Tem que haver o consentimento dos dois. Tanto para o momento como para cada ato. Então, cada ato sexual tem que ser consentido. O momento, o ato, o lugar, enfim. E outra vertente também desse tipo de violência é a contracepção e os direitos reprodutivos, né? Já peguei uma situação em que o agressor não deixava a mulher utilizar métodos anticoncepcionais. E ela engravidou e já estava com 8 crianças dentro de casa. Isso é uma violência sexual também. E está faltando algum? Já falei da física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Já foram as 5. Lógico que tem outras... É muito complexo falar de violência, então tem outras. Mas, de uma forma mais didática, que eu posso dizer são essas. E assim, Jéssica, em relação à violência doméstica, né? Tem esse estigma de que a mulher, muitas vezes, ela está na relação porque ela quer. Né? Ela está apanhando, ela está sofrendo algum tipo de violência porque ela quer. E a gente sabe que isso existe, né? Que é difícil quebrar esse ciclo. Então, assim, quais são as redes de apoio? Como é que a mulher pode fazer para ir atrás de algum serviço? Algo que ajude ela realmente sair desse tipo de relação. É tão complexo, porque quando ela está dentro daquele emaranhado de violências, quando ela já está com a autoestima tão prejudicada, quando ela já não tem muita autonomia, quando ela está numa dependência emocional fortíssima, é difícil de sair. É só a gente imaginar quem é que quer denunciar o pai do seu filho, né? Quem é que quer denunciar aquele homem que você tem amor por ele e que ele é um trabalhador, um cidadão, né? Como a gente fala. E aquele homem que você escolheu passar a vida inteira com ele, suas perspectivas de vida estão ali, junto dele. Como é que você se separa, né? E existe sempre a crença de que ele vai mudar, ele me bateu uma vez, mas ele me pediu desculpas. Que a grande maioria das violências ocorrem naquele estouro emocional, né? E muitas vezes eles pedem desculpas. É o ciclo da violência, né? Que a gente já tinha falado. E ele não está violento todo dia, né? Então, quando a gente fala da violência doméstica, principalmente quando há relação íntima de afeto, a gente tem um ciclo, né, que é o ciclo em que ocorrem pequenas discussões, algumas coisas que rotineiramente, chateações que você tem rotineiramente, que todo mundo tem, que é normal, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, um filho que está dando mais trabalho, e aquele casal entra em atrito, você discute, só que quando há violência doméstica, aquele atrito vai evoluindo. Né, as violências vão se tornando mais graves. Então, é um atrito que ocorreu uma ameaça. Ele pegou uma faca, ele estava sob efeito de álcool, né, ele deu um empurrão. O que acontece? Quando cessa a briga, ele se arrepende, volta atrás, diz que não fez porque não fez porque quis, diz que ele estava com raiva, às vezes até bota a culpa nela, foi você que me obrigou a fazer isso, foi você que começou a discussão, e depois ele fica bonzinho, promete, e começa a fase da lua de mel. Essa fase é muito boa, né? Ela começa a ver que aquilo pode mudar, que aquilo realmente foi pontual, que aquilo não vai acontecer de novo, e que não vale a pena desfazer um casamento, desfazer uma família por conta disso. Só que na próxima discussão, no próximo problema que acontece, há nova violência. Então fica nesse ciclo de atritos, violência, lua de mel. Atritos, violência e lua de mel. E é muito complexo. É complicado até para nós, como profissionais, lidar com essas vítimas. Porque muitas vezes elas chegam lá machucadas, com lesões pelo corpo.
E a gente faz o procedimento, a gente tenta, às vezes a gente consegue prender em flagrante. No outro dia ela já está lá querendo retirar a queixa, querendo tirar a medida protetiva. E para nós profissionais, a gente pensa que, meu Deus, o que é que a gente está fazendo? A gente está enxugando gelo? Mas não, né? A gente tem que ser sempre esse apoio. A gente tem que compreender o que é o ciclo de violência e estar disponível para ela, né? Acolher sempre que for necessário. Mas o que é perigoso e o que a gente sempre orienta é que esse ciclo de violência é cíclico, mas é progressivo também. Né? As violências que antes eram verbais, que eram morais, que era psicológica, vai virando agressão física, aí chega ao feminicídio. Né? Ela vai progredindo. E a gente teve um caso recente de tentativa de feminicídio que a gente pôde ver claramente o ciclo de violência e a progressão da violência. A gente estava analisando entre nós policiais e, meu Deus, ela já tinha outros BOs que ela já fez, ela tinha medida protetiva, tirou, ele já foi preso, ela soltou e há pouco tempo ele disparou uma arma de fogo contra ela, né? Então, teve muita sorte de não ter falecido. Enfim, a gente vê, é claro, isso acontece, né? Então, quando a gente toma consciência disso, né, quando a gente vai esclarecer os jovens, a gente já diz, olha, os primeiros sinais de violência, já corte, já quebre o ciclo, porque ele vai piorar. É muito difícil um agressor que mude. É muito difícil. E a gente percebe, né, Jéssica, também, que quando a mulher ela tem um filho, ela tem filhos, é mais difícil ainda ela quebrar com esse ciclo, né? Porque ela vai pensar, não, tem um filho, o filho não pode ver longe do pai, tem que ter esse apoio, tem que ser... Então, é mais difícil ainda ela conseguir quebrar esse ciclo, ela tendo já criança filhos em casa. Isso. E eu lhe digo uma coisa, se ela tiver filhos, mesmo que ela quebre o ciclo com ela, vai gerar muito incômodo, muito constrangimento, porque ela vai ter que terminar de criar os filhos com ele, né? De alguma forma. Então, muitas vezes, as violências continuam em menor grau de gravidade, né? Menor gravidade, porque não há mais aquela convivência dentro de casa. Mas existe ainda esse contato. Vai persistir o contato entre os dois até que os filhos cresçam. Então, para o jovem, né, que está assistindo, eu digo, primeiro sinal de violência, já corte, já não deixe progredir esse relacionamento, nem progredir essa violência. Né? E aí, diante do que foi conversado aqui, a gente enfatiza a importância, né, dessa conversa, de trabalhar no âmbito da escola como uma forma de prevenção também, com os nossos alunos, né, como você falou, dos jovens, mas também com os professores, o núcleo gestor, os pais, né, com toda a comunidade escolar. É um tema pertinente a todos. E, Virna, quanto a como buscar a ajuda, né, aqui em Sobral, nós temos a Casa da Mulher Cearense, certo? Que ela funciona na Avenida Aloysio Pinto, em frente ao Fórum. Lá combina vários serviços voltados a mulheres em situação de violência. Tem a Delegacia de Defesa da Mulher, tem um serviço psicossocial com psicólogo e assistente social para fazer o atendimento às mulheres. Nós temos Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Público, temos uma célula de autonomia financeira que promove cursos para aquelas mulheres que precisam da independência financeira. Nós temos também uma casa de passagem, né? Aquela mulher que precisa sair de casa e não tem para onde ir, ela pode ficar nessa casa de passagem por até 48 horas. Depois é resolvida onde ela vai, né? Quanto à delegacia, nós, por enquanto, estamos funcionando durante a semana, de segunda a sexta, das 8 às 18, certo? Ainda não somos plantonistas, mas é uma perspectiva, e muito breve nós nos tornamos plantonistas. E necessário, né? Necessário. Nas ocorrências que ocorrem à noite, final de semana, tem a delegacia municipal, né, para isso, né? Não fica desguarnecido, mas o atendimento especializado não tem durante esse período. Mas, enfim, é só a mulher chegar lá, nesse horário, ela conversa com um dos policiais, as escrivãs, os escrivães, e faz o boletim de ocorrência com a gente vai dar as orientações em relação a como pode ser o procedimento. E se ela quiser pedir medida protetiva, é conosco também. A gente faz o pedido de medida protetiva.
O pedido de medida, quem concede é o juiz. Então, a gente formula o pedido, entrega ao juiz, o juiz concede e vai ser entregue, né? Mas é isso, a medida ela vai prevenir futuras violências, né? Ela vai determinar o afastamento do agressor do lar, ela vai proibir que ele se aproxime dela, que ele entre em contato com a vítima, enfim. Pode ser que existe até uma crença de que não é muito efetivo. Fulaninho de tal morreu e tinha uma medida protetiva, mas, gente, é muito efetivo. Aqui em Sobral eu ainda não vi uma vítima de feminicídio que tivesse medida protetiva, certo? Então a gente tem que acreditar nesse trabalho. A Casa da Mulher Cearense atende somente a cidade de Sobral? Não, a casa, ela atende 18 municípios, Sobral e mais 17 municípios. Então, o psicossocial e o juizado de violência, ela pega toda a região. Só a delegacia, que ainda é só os casos, a gente investiga e apura os casos de Sobral. Mas a gente faz o BO e transfere para a delegacia competente, certo? Jéssica, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Acredito que foi muito produtivo. Sim. E é importante realmente ser debatido isso, não só nas escolas, né, mas como todos os espaços a gente tem que trazer essa pauta, né, principalmente que envolve a mulher, né. Jéssica, e qual outro canal de atendimento, né, algum telefone, Sim, internet, que as importante. mulheres ou que alguém que presencie a violência, né, pode chegar até ao sistema de justiça? Para os casos urgentes, de flagrante, em que a violência está acontecendo naquele momento e que precisa ser parada, é ligar para o CIOPS 190, que uma viatura de polícia vai se encaminhar até o local. Para casos em que não é tão urgente assim, a pessoa pode fazer uma denúncia anônima através do número 180, Disque 100. Esses 2 números, né? Essa denúncia vai chegar até nós e a gente vai averiguar. Necessariamente chega até nós. Certo? Jéssica, muito obrigada, né, pela sua presença aqui. Acredito que vai ser algo muito importante, até porque é uma temática que a gente precisa estar sempre conversando, né, não só nas escolas, mas como em qualquer lugar. E falando também sobre essa questão das escolas, dessa temática que está nas escolas, né, nós temos a Semana Estadual da Lei Maria da Penha nas escolas, que sempre durante o mês de agosto, né, é uma lei estadual. E, como foi falado, é muito importante que se fale sobre isso nas escolas, né? Não só sobre o combate à violência contra a mulher, mas sobre a questão de gênero, né? Combate ao machismo, para ensinar esses adolescentes e essas adolescentes a viver, né, de maneira pacífica, né, de entender as relações. E muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço mais uma vez.